Olá a toda a gente! Estou muito contente por poder iniciar este novo projeto. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu, um podcast sobre merecer, amar... Merecer, educar, amar e liderar. Há já algum tempo que eu queria lançar um podcast e eu não sabia sobre o que lançar, nem sabia o que fazer, então resolvi pensar em 4 pilares neste momento da minha vida que faziam sentido. E não é que estes 4 pilares também fizeram sentido neste caso quando eu comecei o meu desenvolvimento pessoal, mas antes de falar sobre o meu, quero-te falar sobre quem eu sou, já que podes não me conhecer, não sei se estás a ver este vídeo, ou neste caso este podcast no YouTube, e caíste de paraquedas ou alguém te recomendou. Eu chamo-me Fábio Dias, estudo desenvolvimento pessoal há já 4 anos e também trabalho com desenvolvimento pessoal já há 4 anos, ajudando pessoas a liderarem as suas vidas, a educarem-se novamente para alcançarem patamares emocionais que lhes permita ter um bem-estar na vida. Este tem sido o meu trabalho que eu tenho realizado com algumas pessoas. Ainda estou no início, ainda sou um bebé nesta área, mas já tenho ajudado algumas pessoas e isto tem-me feito crescer imenso, porque eu tenho tido novas perspectivas, não só da minha própria vida, porque o desenvolvimento pessoal ajudou-me imenso nestes últimos 4 anos, mas também ajudando outras pessoas. E eu vou-te então contar... vou-te contar a minha história desde o início. Não vou contar a história toda, porque senão ficávamos aqui só num episódio de podcast. Mas eu, antes de entrar no mundo do desenvolvimento pessoal, antes de ter 18 anos, é curioso que eu conheci o desenvolvimento pessoal quando tinha 18 anos. É aquela altura em que nós idealizamos, em que vamos finalmente mudar a nossa vida e que vai ser top. Contudo, até lá não tive uma vida emocionalmente fácil. Eu, felizmente, tinha tudo para ser feliz, ainda assim eu não era feliz. Não de todo mesmo. Eu fui operado ao coração quando tinha apenas 3 anos e ainda me lembro perfeitamente como é que foi todo o processo e ainda tenho algumas memórias que me são dolorosas, mas já perdoei o que me aconteceu, já agradeci pelo que eu tinha que agradecer e faz parte da minha vida e eu agradeço pelo que aconteceu. Que eu tive não uma, não duas, tive 3 oportunidades para viver e estou aqui, felizmente, mas nem sempre foi assim. Eu isolava-me, eu fiquei com tanto medo depois da operação que eu tinha medo das pessoas, eu ganhei um trauma porque achava que me iam tirar dos meus pais. A primeira vez que eu fiquei no hospital é a minha memória mais fresca, digamos, não é? É uma das. Eu fiquei a brincar com o boneco do hospital e vi os meus pais a irem embora ao longe e quando o médico me agarrava e uma enfermeira dizia que vai ficar tudo bem, que eu vou ficar aqui só alguns dias, uma semana, e foi uma semana, fui diagnosticado já muito anteriormente e depois foi só ser operado nessa semana, em Coimbra, e, apesar de eu sou no Porto, mas eu se ficasse no Porto, no Hospital São João, eu tinha morrido, então eu fui para Coimbra e fui salvo em Coimbra. Mas aquilo mexeu comigo e eu, de certa forma, comecei a ganhar receio a pessoas. Eu quis começar a ficar isolado e ganhei apenas um mundo interior meu. E daí para a frente eu não me sabia como relacionar. Eu tinha medo de muita coisa. Isso afetou um pouco a minha infância. E depois na adolescência, quando é aquela altura que nós queremos nos relacionar, eu era um zero à esquerda mesmo nessa área, não sabia como me relacionar, não, e era diferente das outras pessoas, pelo menos eu sentia que era diferente das outras pessoas, eu sentia que tinha uma maturidade muito maior da minha idade e muitos adultos diziam-me isso e até chegavam a dizer que eu era o exemplo da turma, só que isso ainda causava maus olhares perante as outras crianças e os outros adolescentes, então também não foi um processo fácil nesse aspecto. E eu acabei por ter muitas dificuldades a comunicar-me, tanto que eu passava a maior parte do tempo sozinho nos intervalos. Eu estava sozinho, basicamente. Eu não tinha amigos, ou os amigos que eu tinha não me considerava amigos. E então eu estava nos intervalos e eu tentei várias vezes também falar com as pessoas e comunicar-me com elas, mas parecia que não me encaixava.
Isto até ao nono ano e depois também apaixonei-me pela primeira vez durante o ensino básico e a maneira como fui rejeitado não foi propriamente fácil para mim também, e isso também mexeu muito comigo. Eu depois também, o sistema de ensino nunca foi do meu género, eu não era uma criança que aprendia pelo sistema de ensino, não funcionava para mim, então era considerada uma pessoa que não ia valer nada no futuro, que não... Aliás, outras pessoas à minha volta também davam essa sensação de que tinham pena de mim, de como é que eu seria, coitados dos meus pais. E isso tudo mexeu comigo. Eu cheguei a sofrer um pouco de bullying também na escola e cheguei a fazer bullying com a pessoa que me fez bullying, de tanto ódio que eu sentia. E também cheguei a sofrer bullying de uma professora. E isso aí mudou-me completamente. Eu sentia-me mesmo autoestima em baixo, não tinha amigos. Também estava numa fase em que não me abria tanto com os meus pais, apesar que o meu grande pilar sempre foi a minha família. Mas mesmo com eles eu tinha dificuldades em abrir-me, exatamente porque não os queria preocupar. E, e foi um processo complicado até conhecer o desenvolvimento pessoal. Andei 9 anos num psicólogo que me ajudou imenso a ganhar inteligência emocional e como libertar o stress. E sou muito grato por todos esses anos que eu estive no psicólogo. E eu estou a contar isto tudo resumidamente, porque detalhadamente podia ficar aqui muito tempo. E houve uma altura em que eu bati mesmo no fundo, aliás, houve duas. Foi quando apontei uma faca ao meu coração e queria acabar. Eu achava que a operação era o mal de tudo e que ter nascido com aquele coração foi o pior que me podia ter acontecido. E outra foi no 10º ano, 11º, 12º, quando eu comecei a relacionar melhor e a ser um pouco mais proativo. E eu já não aguentava, estava numa turma em que não respeitava os professores e eu às vezes queria também aprender, porque eu estava num curso científico, técnico-científico, então estava em Línguas e Relações Empresariais, e houve um dia em que eu já estava tão farto de estarem a maltratar o professor, não me deixavam dar as aulas, também sentia-me tão frustrado, com ódio por dentro, que eu simplesmente explodi, insultei uma colega na sala e pus-me por porta fora. Foi quando foram estes dois momentos em que eu rebentei completamente. Claro que tive outros momentos em que fui-me abaixo, mas estes aqui são os que me marcaram mesmo. Foi quando eu apontei uma faca ao meu coração e foi quando rebentei com a minha colega. Quando apontei a faca ao meu coração eu tinha cerca de 14 anos, isto com a minha colega foi aos 16, 17. E eu não fiz pior porque, lá está, eu tinha a minha família e a minha família sempre foi um grande pilar para mim, sempre foi o meu maior apoio. E eu decidi parar de viver por mim e comecei a viver para a minha família. Eu não queria que eles chorassem, não queria que eles sofressem, eu queria que eles fossem felizes. Tanto o meu pai, a minha mãe e o meu irmão. E então por isso comecei a viver e a querer trabalhar para a felicidade deles. E não dá mal nenhum em queremos fazer os outros felizes, só que quando vivemos apenas para os outros, o que é que resta de nós? Então depois chegou aquela altura maravilhosa, não é? De entrar na faculdade. Eu, mais uma vez, não consegui passar nos exames nacionais, então arranjei outra forma, entrei num STESP, para poder depois entrar na licenciatura de Educação Social, que é a minha licenciatura atual. Tenho 21 anos, do momento em que estás a ouvir este podcast. E começaram a melhorar as coisas no STESP. Conheci novas pessoas, pessoas fabulosas, e que também me ajudaram, porque tornaram-se minhas amigas. E foi mesmo na altura do STESP, quando eu tinha 18 anos, que conheci o desenvolvimento pessoal, quando fui fazer depilação a laser. Eu sei, não é muito usual, mas essa senhora tinha um genro que trabalhava na Alken, na altura, agora acho que já não trabalha, e eu fui fazer um workshop de coaching. E aquilo mudou completamente o rumo da minha vida. Foi o dia em que eu decidi pela primeira vez que queria fazer alguma coisa para mudar. Depois daquele workshop eu vinha tanto focado nos meus pensamentos que até apanhei a minha primeira multa de metro, que eu fui de metro para o workshop. E depois daquele momento eu fiquei apaixonado por aquilo. Até
fui trabalhar com aliás, fui fazer coaching. Uma coach queria estar a dar sessões e eu quis e comecei a ter outras perspectivas. Depois fui fazendo mais workshops, fiz um workshop de PNL e fiz depois a minha inscrição para o meu primeiro grande evento no Porto em 2019, no Master Your Life da Alken, e a minha primeira formação certificada em Programação Neurolinguística, que é a PNL que te referi. E aquele evento foi o que mudou o meu mindset. Eu comecei a perceber que eu podia mudar a minha vida. Eu podia fazer algo que eu não era inútil e eu comecei logo a decidir, eu vou começar a mudar a minha vida. Depois de ter feito o evento de 3 dias, eu conheci pessoas maravilhosas. Foi com pessoas com histórias de vida brutais. Pessoas que também estiveram no meu lugar em que foram consideradas nada e hoje são empreendedoras, hoje são pessoas com grande conhecimento. E opa, é incrível como quando conhecemos outras realidades a nossa perspectiva muda. E também é incrível como nós podemos ter tudo e ainda assim não nos sentirmos... Ainda nos sentirmos vazios, sabes? E era assim como me sentia até há 4 anos atrás. E então comecei a fazer, depois fiz a minha certificação de PNL, falei com o mentor, que era na altura e ainda é, o Luís, da Alken, e ele virou-se mesmo para mim e disse: tu podes ser o que raio tu quiseres. Tu podes ser o que raio que tu quiseres na vida. Tu podes lutar pela tua vida se assim bem entenderes. E aquelas palavras marcaram-me imenso. E a partir daí eu decidi assumir as rédeas da minha vida. Também estava a ter acompanhamento de coaching, mais de psicologia. Depois decidi então sair do meu psicólogo, porque eu cheguei a um ponto em que apenas estava no psicólogo como muleta, apenas para não me ir abaixo, e eu quis quebrar essa muleta para, ok, agora vou lutar pela minha vida. Depois também fiz hipnoterapia, depois de sair de coaching, já tinha acabado o processo. Fui fazer hipnoterapia para lidar com o trauma da operação, do coração. E depois disso fiz então... Não, foi antes. Antes disso ainda fiz a minha certificação de coaching. Eu fiz o Master Your Life, certifiquei-me em Programação Neurolinguística, certifiquei-me em coaching. Sou hoje coach. Estou a ajudar outras pessoas, como disse no início, felizmente. Como eu já estive. E... caramba! E depois disso fiz mais cursos, comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal, e o Monge que vendeu o seu Ferrari, o Líder Sem Título, Poder Sem Limites de Anthony Robbins, estou aqui a olhar para a minha estante, o Desperto do Gigante que há em si, mais o Clube das 5 da manhã e muito mais que eu tenho ali na minha estante. Comecei a seguir páginas no Instagram de desenvolvimento pessoal, no YouTube. Com licença. Ou seja, eu tive uma mudança de mindset completa. Desde aí fui fazendo outros cursos, tenho vários cursos certificados e depois terminei o STESP e entrei agora em Educação Social. Também estou a conhecer pessoas fantásticas, está-me a dar outra perspectiva. Aliás, eu entrei em Educação Social porque, tal como eu fui menosprezado pelo sistema de ensino, pelo menos foi assim que eu me senti, que não ia ser considerado ninguém. Então eu não queria apenas ficar a reclamar, eu queria fazer algo também para mudar. Então decidi entrar num ramo da educação. Eu sempre gostei muito destas temáticas ligadas às pessoas, ao comportamento humano e às emoções, tanto que é isso hoje que eu estudo à parte. E a educação sempre foi algo que eu tive curiosidade, que eu acredito que a educação é um grande pilar, aliás, é a base de tudo para o ser humano. É uma educação na aprendizagem contínua. Então entrei em Educação Social porque me interessava, até porque tinha a temática da sociedade. Eu queria abranger muitas pessoas, não queria ser professor, também não queria ser psicólogo. Então entrei agora em Educação Social e estou a gostar do curso. Mas mais importante que o curso é as pessoas com quem eu estou a estudar. Têm histórias de vida muito boas, são as histórias de vida delas. Estou a conhecer pessoas fantásticas e aprendemos imenso uns com os outros. E a partir daí, então, até hoje, comecei a mudar, comecei a lutar por mim, pelo meu amor próprio, foi um game changing
changing... Ai, agora falei mal inglês. Para quem percebe inglês, peço desculpa. Mas foi uma mudança de jogo completamente. E estou muito contente por ter tomado essa decisão. Por ter decidido mudar a minha vida e bora lá. Com isto não quer dizer que eu não tenho baixos. Ainda há pouco tempo voltei emocionalmente a sofrer bastante e a estar no fundo. Mas é diferente. Começamos a ter uma perspectiva de vida completamente diferente, a perceber que as coisas não são preto e branco, são mais complexas e que, enquanto vivermos, esta é a minha filosofia de vida, que é, enquanto vivermos, podemos mudar a nossa vida. Podemos pensar em possibilidades, em soluções e fazer algumas coisas. Eu estudei com pessoas que começaram da pobreza até à riqueza, que perderam tudo e reergueram-se. Consumiram drogas, eram alcoólicos e ainda assim reergueram-se. E hoje são pessoas prósperas e incríveis mesmo. E é fantástico como podemos perceber isto, como podemos ter em conta estas realidades. Fez muita mudança na minha vida e uma mudança que me ajudou também a mudar o meu mindset foi em 2019, quando eu ia ao Clube das 5 da manhã de Robin Sharma e tinha terminado a minha certificação de PNL, depois em novembro fiz coaching. Eu comecei a acordar às 6h30 da manhã, a agradecer pelo nascer do sol, a agradecer por poder respirar mais um dia, ter a prática da gratidão e comecei então a tomar também banhos de água fria, comecei a dar caminhadas logo depois 6h30, tudo porque era algo que me era desconfortável. Eu precisava de fazer algo que me tirasse da zona de conforto para mudar a minha vida. Então foi isso que eu decidi fazer. Tanto que a coisa mais estranha que eu já fiz e contei aos meus pais, eles até acharam que eu estava maluco, foi... Estavam os homens da Suma a trabalhar, eu cheguei à beira deles e perguntei, eu posso vos dar um abraço? E dei um abraço aos dois homens. Porquê? Porque eu já queria lhes agradecer pelo serviço que eles faziam em limpar as nossas ruas e aproveitei para fazer algo que me era completamente desconfortável, que é abraçar um estranho. Quanto mais perguntar. E foi isso que eu fiz. E eles estavam a sorrir. Podiam estar a gozar comigo, é verdade, mas estavam a sorrir. E isso é que me importava. Que eu coloquei um sorriso nas caras deles. E nunca os tinha visto a sorrir. Isso para mim foi o suficiente. E resumidamente, esta é a minha história de vida pessoal. É assim, se estivéssemos numa palestra ou num podcast direcionado para o tema da minha vida, eu contava-te isto tudo mais em pormenor, porque houve outras coisas também que eu fiz, eu não sempre fui... Também já fiz muita porcaria, cometi muitos erros. Também fui muitas vezes incorreto e isso ajudou-me a crescer, mesmo muito. Também porque eu estava frustrado, não é? E quando estamos emocionalmente frustrados, não... É difícil racionalizarmos as coisas. Mas, resumidamente, é isto. E posso-te dizer que eu criei então este podcast com o intuito de transmitir não só os meus saberes diários que eu vou lendo, que eu vou estudando, que eu vou aplicando também com os meus clientes e com as pessoas que me pedem ajuda, como é que eu aplico comigo. Aliás, é para isso que é o meu. O nome não é à toa, é uma refeição. É uma refeição. Uma refeição é boa, não acham? É uma refeição mental para todos nós. Nós alimentamos bem o nosso corpo, temos cuidado com isso, mas muitas das vezes não alimentamos bem a nossa mente. Então eu criei o meu para ser um podcast, para poderem nutrir a vossa mente, para podermos ter aqui conversas, nada assim muito formal. Vou transmitir saberes, vou deixar na descrição também as referências do que eu tirar, de livros, de vídeos que eu assista e queira trazer para o podcast. Vai estar tudo na descrição. E porque é que eu escolhi, além disso, merecer, educar, amar e liderar? Porque, como eu falei no início, para mim são neste momento grandes pilares. O merecimento, muitas pessoas às vezes não alcançam coisas na sua vida ou não se permitem serem mais felizes porque acham que não são merecedoras. Isto até pode ser um processo que aconteça subconscientemente, mas afeta logo a nossa vida. Educar, porque como eu já te disse, para mim a educação é a base.
de tudo. É na educação que nós podemos mudar as nossas vidas e que nos podemos reprogramar. E quando eu me refiro à educação, não me refiro apenas à educação escolar, ok? A educação é muito mais do que a escola e, aliás, a educação social também defende isso. Que a educação vai muito além dos processos escolares. Depois temos amar, não é? O amor é o centro de muita coisa. O amor faz-nos vibrar, faz-nos ser felizes. Amar é bonito, mas também pode trazer algum sofrimento que temos que estar preparados para isso. E inteligência emocional é muito importante nesse caso. E por fim, a liderança, não é? Liderar as nossas vidas, liderar quem nós queremos ser, quem nós já fomos e, acima de tudo, viver o presente. Muitas pessoas esquecem-se de viver o presente e focam-se muito no passado e no futuro e não conseguem apreciar. E nós construímos o futuro no momento presente. E se nós não conseguimos apreciar o momento presente, também não vamos conseguir apreciar o futuro. Porque o nosso momento presente foi o futuro de ontem e ontem já passou e... que cena. Hoje foi o futuro. Agora é o presente e amanhã é o próximo futuro. E é muito importante decidirmos o que queremos fazer atualmente. E acima de tudo ter a coragem de viver uma vida que nós consideremos que possamos ser felizes. Claro, este processo não é fácil, este podcast não é apenas para te dar motivação e dizer que tu podes fazer o que tu quiseres. Não, porque eu, tal como tu, eu sei que vai haver merda que vai acontecer, vai-te fazer sentir mal, vai-te deitar para a lama. Aliás, eu estou nesse processo. Já estive, já estou-me a recuperar. Por mais que estudemos desenvolvimento pessoal, é quando nos apercebemos que é nos erros, é na porcaria que nos acontece na vida que podemos crescer ainda mais e sermos quem queremos. Porque acredita, a felicidade de te reergueres, a felicidade que tu tens de alcançar as coisas depois de teres trabalhado imenso e lutado por aquilo e poderes ser grato e grata por isso, é maravilhoso. É simplesmente fantástico. E é isso que eu quero transmitir neste podcast. Eu quero que possamos então ter aqui uma troca de saberes. Nos comentários eu vou-te pedir para poderes conversar comigo, dizeres o que achaste do podcast, o que é que tu gostavas de ver aqui neste podcast também. Vou tentar abordar o máximo de temas que eu puder, porque merecer, educar, amar e respeitar acaba por estar ligado a montes de coisas. Não é só estes temas em específico que eu quero abordar e tocar, mas muita mais coisa. Claro que há temas em que eu não sou especialista e nem tenho como abordar, mas pretendo também trazer convidados, sempre que possível, e em momentos-chave e em pontos-chave de algumas carreiras. Então eu acho que podemos, nós os dois, crescer imenso com isto. E este era um projeto que eu já queria lançar há algum tempo e tinha receio. Todos temos receio de lançar alguma coisa. Mas é a dar o primeiro passo que iniciamos a mudança na nossa vida. E é engraçado como eu já passei por isto e ainda assim me autossabotei nesse processo. Nós temos de estar quase constantemente atentos a nós. O ser humano é um ser muito interessante. E é muito curioso, não é? Como tudo volta a acontecer na nossa vida a um determinado momento. É como se fosse a vida a desafiar-nos, a dizer: já estás pronto para passar no teste? Para passares por outro patamar? E cabe-nos a nós decidir se aceitamos o desafio ou não e se queremos evoluir ou não. E eu agradeço-te por teres assistido até agora, neste caso ouvido até agora o podcast. Vou sempre tentar trazer temas com cerca de 20, meia hora, no máximo, para não alongar muito. Por isso, este foi apenas o episódio de introdução para conheceres-me e conheceres o projeto. Também, se tiveres alguma curiosidade sobre a minha vida, podes deixar nos comentários e eu trago um vídeo mais específico. Apesar que eu, nos temas que vou abordar, vou também dar exemplos da minha vida e do que eu já fiz com clientes. Sempre em anonimato, quando se fala de outras pessoas, mas comigo vou sempre trazer-te exemplos práticos. E é isto, não vou apenas trazer conteúdo teórico, vou trazer a parte prática de agir, para tu poderes também começares a mudar a tua vida, para tu poderes começar a treinares,
o que quiseres treinar. E em resumo é isso. Por isso eu desejo-te uma boa refeição nutritiva na mente e muito obrigado por teres-me ouvido até agora e estamos juntos neste processo, porque o mais importante é aprendermos a cooperar e aprender uns com os outros. E mais uma vez, obrigado e até ao segundo episódio.